Olá, eu sou Rodolfo Del Forno, diretor de vendas da Omnibiz, e venho apresentar a primeira edição do Hotel Report by Omnibiz. Esse é um estudo de desempenho hoteleiro realizado para 20 destinos selecionados do mercado no Brasil e visa trazer indicadores de desempenho de como foi o resultado dos hotéis nesses destinos no último ano de 2024. Se você quiser baixar esse estudo para fazer uma análise mais profunda, ele vai ficar disponível para download. Para quem não conhece, a Omnibiz é a empresa líder de tecnologia de distribuição hoteleira na América Latina, simplificando e tornando seguro o processo de se fazer uma reserva de hotel. Ela conta com mais de 9.500 hotéis parceiros e mais de 750 canais conectados. Para esse estudo, foram utilizados 100% de dados proprietários, ou seja, que passaram através da plataforma da Omnibiz no último ano. Foram analisados, portanto, 20 milhões de reservas realizadas na hotelaria para o mercado brasileiro. Junto aqui para conseguir construir esse panorama de desempenho de Porto de Galinhas, a gente também analisou 1.929 hotéis do Nordeste, 353 hotéis de Pernambuco e 151 hotéis em Porto de Galinhas. Começando uma primeira análise geral, de panorama de comportamento, o que a gente observou? Olhando sobre canais, os canais que mais se destacaram foram os canais de venda direta e operadoras. Isso muito, a gente vem obviamente observando uma grande digitalização de todos os mercados, o nosso hoteleiro e turístico também. Mas tem um outro comportamento que eu acho que explica um pouco desse destaque para esses dois canais em 2024, que também é a necessidade dos consumidores ou dos viajantes de se relacionarem diretamente com pessoas e marcas. E aí vem o destaque para os canais diretos dos hotéis e também para as agências de viagem. Quando a gente olha sobre característica da demanda, a grande maior parte foi de demanda nacional. Muito por conta de fatores cambiais, que deixam destinos internacionais não atrativos para os brasileiros, e também pelo interesse do brasileiro em querer conhecer cada vez mais destinos aqui no seu próprio país. Em relação à característica dessa demanda, o que mais se destacou foi o aumento de antecedência de compra na grande maior parte dos destinos. Isso possivelmente por dois grandes fatores. O primeiro deles é por um potencial aumento de custo de aéreo, da própria diária média dos hotéis, que faz com que o planejamento de custo seja um ativo mais relevante para o planejamento da viagem para o turista. E também pelo próprio fator de planejamento desse viajante estar cada vez mais exigente na hora de planejar e organizar as viagens deles. Quando a gente olha para Porto de Galinhas, a gente vê que operadoras foi o canal disparado de maior destaque, hoje é o principal parceiro e o canal que tem maior market share de participação no destino. As demandas, aí sim, elas, apesar da demanda internacional ter crescido, a demanda nacional é a grande maior fatia de parcela de público. E também a antecedência de compra foi uma característica que também impactou o destino de Porto de Galinhas. E aqui fica sempre aquele panorama de que quanto mais antecedência, melhor para o planejamento da hotelaria, melhor teu mix de canal, melhor a tua estratégia, mas também acaba sendo um fator de bastante atenção naquilo que compete se você não tem um bom desempenho dentro dessa janela de antecedência de compra, se você deixar para a última hora, você vai ter menos possibilidade de conseguir vender esse quarto. Então também fica do outro lado uma necessidade ainda maior de você trabalhar melhor o teu planejamento e a tua estratégia. Olhando sobre desempenho geral da hotelaria, o que a gente observa? Que o ano de 2024 foi muito bom para o mercado brasileiro como um todo. Teve 15% de aumento de demanda, 9% de aumento de diária. Quem mais se destacou foi a região Nordeste, com 18%, e em relação à diária média, a região Norte, com 17%. O destaque negativo acabou sendo a região Sul, muito por conta do Rio Grande do Sul, que teve seus principais mercados afetados no último ano, com retração de demanda e de diária devido às chuvas que o estado passou em 2024. Quando a gente olha para o recorte de Nordeste, a gente vê que Porto de Galinhas é o primeiro destino não capital a aparecer entre o top 5 principais destinos reservados do Nordeste e o destino que mais cresceu demanda, quase 30%, acima da média regional que foi de 18%. Então o desempenho da hotelaria de Porto de Galinhas foi fantástico naquilo que diz respeito à demanda. E quando a gente olha ainda o outro fator de também aumento de oferta de apartamentos alternativos, de short-term rental e etc., então é um volume ou é uma característica ainda mais relevante se comemorar um destino consolidado com aumento de oferta crescer 30% aumento de demanda.
Já a diária média acabou crescendo 6,7, abaixo da média regional. A gente vai fazer uma análise mais para frente sobre custo, posicionamento do destino. E aí aqui fica um tema que foi o copo meio cheio acima da inflação, um aumento real de 3%. O copo meio vazio ficou abaixo da média regional, abaixo, por exemplo, bastante abaixo de Maceió, que foi o principal destaque em relação ao crescimento de diária, com um crescimento de demanda também relevante de 21%. Quando a gente olha para Pernambuco, é um dos únicos destinos do Nordeste em que uma não capital é o principal destino do estado. Então, ela acaba puxando muito, obviamente, a média do estado de demanda. Então, ficou acima, 28% versus 21%. Em diária média foi 12%, mas Porto de Galinhas ficou com 6,7%. Quando a gente olha para como essa demanda se distribuiu, o que a gente vê? Ela vê que ela foi linear, né? Então, foi uma demanda com crescimento. Esse crescimento já tinha sido relevante de 22 para 23, ele continuou muito relevante de 23 para 24, com um grande destaque para novembro, e aí grandes datas promocionais como Black Friday. Então, novembro foi um desempenho muito bom para o destino de Porto de Galinhas. Quando a gente olha aqui sobre característica dessa demanda, como eu falei, o destino vem se posicionando muito bem no que diz respeito à antecedência de compra. Ele saltou de 60 dias na pré-pandemia para 108 dias. É uma das maiores antecedências de compra do Nordeste, e isso dá uma previsibilidade muito boa com o aumento de demanda, então fica ainda mais benéfico ali, com mais fartura para que os hotéis consigam ter uma melhor estratégia no seu planejamento. De estadia média também é uma das maiores, quase 5 dias, é uma das maiores do Nordeste, vem crescendo pouco a pouco, que também representa muito da característica da parceria com as operadoras, melhores pacotes turísticos, mais tempo de estadia, qualidade dos empreendimentos turísticos da região, que retém ainda mais o turista por mais tempo. Então, o destino em si, ele está com um desempenho muito bom e a hotelaria está de parabéns. Sobre taxa de cancelamento, inclusive vem com uma melhora em relação ao que era antes da pandemia, 40%, está com 35%. A média de destinos de lazer é na casa de 30%, então não é um indicador preocupante. Só precisa, obviamente, trabalhar bastante bem esse planejamento, porque como a antecedência é muito longa, se a taxa de cancelamento começa a descolar, você fica com pouca possibilidade de reposição. Quando a gente olha em relação à diária média, a gente vê lá o crescimento de 6%, muito no segundo semestre. Então, a alta temporada agora, o destino conseguiu fazer esse movimento de aumento de diária média. Já o primeiro foi desafiador. Então, o primeiro semestre ele oscilou, inclusive, em alguns meses abaixo de 2023. Quando a gente olha o período inteiro, né, de 2019 até 2024, a gente vê que o destino se posicionou muito bem. Teve um crescimento de quase 70% de diária média, e que dá um crescimento real descontado da inflação de 36%. E hoje é um dos destinos com maior ticket médio barra valor agregado do Nordeste, ficando só atrás de Mata de São João, só que também tem uma característica forte ali de all inclusive, de alguns empreendimentos, e só atrás de Fernando de Noronha. Então ele está como um destino acessível em termos de logística, por estar próximo de um grande aeroporto da região Nordeste de Recife, da capital, e com um atrativo de qualidade de produto de área média muito bons também. Quando a gente analisar agora o desempenho por canal, para entender um pouco de como essa demanda se comportou, a gente vê que as operadoras tiveram um excepcional desempenho, puxaram ali os meses de abril e novembro, em termos de emissão, a régua lá para o alto, quase dobraram o volume de venda de novembro, muito impulsionado por datas promocionais como Black Friday. Você vê que as OTAs, elas oscilaram, inclusive negativamente no segundo semestre, e o canal direto teve só uma retração em setembro, mas ele vinha bem posicionado, e também no último trimestre, ali com Black Friday, com dezembro, ele teve um excelente desempenho, acredito eu, muito motivado por estratégias promocionais dos hotéis. Em relação ao mix de canal, foram 209 canais. A gente tem no Brasil 381 em média que é reservado. Tem outros destinos do Nordeste que na casa de 280, 290, então tem aqui uma oportunidade de melhorar. Como o destino tem uma parcela muito grande de venda por operadora, o faturamento acaba sendo uma parcela bastante relevante, de 39%. Cartão, por consequência, que aí é uma inversão e não é necessariamente um tema de unidade de valor, mas a maior parte dos destinos ela tem um share muito maior de cartão, né?
muito maior do que 49%, na casa de 70%, 60%. Então aqui fica um tema também de potencial digitalização desses pagamentos através da parceria com as operadoras e 11% outras formas de pagamento, como Pix, depósito bancário. A característica aqui interessante, quando olha para o mercado internacional, é o aumento. Então saiu de 5% para 7% em 2024, de 2022 para 2024. Mas também pela qualidade e atratividade do destino, poderia fomentar parcerias internacionais para esse volume poder ser ainda mais relevante. A gente está chegando ao fim desse estudo, né, do reporte da análise de desempenho, e agora vamos tentar olhar um pouquinho dessas oportunidades. Eu acho que o primeiro grande ponto é a demanda de lazer deve continuar forte para 25, não tem nenhum grande indicador que demonstre ou esteja contra isso. As operadoras vêm ganhando a maior fatia de mercado e esse convênio é uma parceria de sucesso do destino que deve ser estimulado, principalmente sobre a questão de voos, de fretamento e afins. Mix de canais pode ser melhor explorado, então é uma possibilidade ali de melhorar esse mix. Fomentar canais diretos e fidelização pode ser uma demanda boa, principalmente para a questão de recorrência de compra. E o aumento da diária média acaba ainda continuando sendo um desafio, apesar do potencial aumento de demanda, porque como a gente viu, o destino ele se posicionou bem nos últimos anos e ele está como um dos destinos mais caros do Nordeste. Então isso dá, de certa forma, ao destino também uma certa complexidade de não ficar muito caro e começar a perder demanda para outros destinos. Então esse indicador ele deve continuar sendo um desafio, mas no geral me parece que o ano de 25, o ano de 24 foi excelente, o ano de 25 também deve ser muito bom para a hotelaria de Porto de Galinhas. Com isso chega ao fim o nosso estudo. Agradeço quem chegou até aqui. Você, hotel parceiro da Omnibis, fica à vontade de comentar o vídeo, enfim, e trazer outros insights locais. Espero que o estudo ajude no teu planejamento de 25. Você que ainda não é parceiro do Omnibis, te recomendo fazer o scanner desse QR Code aqui do lado para que você consiga uma ferramenta gratuita que a Omnibis disponibilizou, uma calculadora, para que você consiga analisar que a diversificação de mix de canais, o quanto ela pode ajudar no teu desempenho, quantos canais novos estão disponíveis para você ter reserva, volume, etc., para te ajudar no desempenho no teu planejamento do ano. Se você é de algum destino, chegou até aqui e não foi contemplado nessa primeira edição do Hotel Report, fica à vontade de entrar em contato com a gente, vai ser um prazer enorme analisar o desempenho do seu mercado. Com isso, eu me despeço, desejo um excelente ano a todos e excelentes negócios, que Porto de Galinhas também tenha um excelente desempenho em 25, assim como foi em 24.